começar então, podemos lá? Oi, alô, está funcionando? Oi pessoal, boa noite para todo mundo, muito obrigada da presença de todos vocês. Agradeço profundamente aí a família do tio Fernando, a Heleninha aqui, o Marquinhos, de terem convidado a mim para vir aqui, para fazer essa apresentação aqui para vocês. No momento que parece que é uma homenagem que a gente está fazendo para o tio Fernando, o Marcelo Rubens Paiva e o Márcio Pinheiro, autor do livro. E a gente vai começar aqui com um rápido bate-papo, né, para vocês acharem que ele vai ficar falando muita coisa aqui, porque não vamos falar. Assim que o Marcelo desligar o celular, eu vou passar a palavra para ele. Está trabalhando. Bom, então a gente vai fazer um bate-papo, Marcelo, rapidinho. Essa nossa fala aqui não pode demorar mais de 45 minutos, menos que isso, se possível. E daí a gente vai dar a palavra para alguém que queira fazer um depoimento. A ideia era que passasse talvez para a Helena ou para o Marcos. Bom, e quem mais quiser falar alguma coisa. Então vamos começando. Marcelo, você quer começar? Eu pensei, ou o Márcio primeiro, talvez, né, porque é todo o livro, você. Boa noite. Queria primeiro dizer da minha alegria de estar aqui nesse encontro que é extremamente emotivo, né? Eu tenho uma relação teórica com o Fernando Gaspariano. Eu sou o biógrafo, tive apenas uma única vez ao vivo com ele. Acho que conheço bastante dele a partir de mais de um ano que eu fiquei estudando e lendo e procurando e pesquisando coisas sobre ele. Mas, como eu falei, eu tenho uma relação teórica e eu estou cercado por relações afetivas. Eu já estive aqui com sobrinhas, com primas, com filhas, com filhos, com pessoas que conheceram o Gasparian. E aqui, só aqui ao meu lado, eu tenho uma sobrinha mesmo. E aqui do outro lado tem um que se arvorou a ser sobrinho, com todo o mérito, com toda a razão, e que me deu a alegria de fazer o prefácio do livro, citando o Fernando Gasparian como tio Fernando. Então, acho que o tom desse encontro aqui vai ser pautado pela emoção. Eu tive uma grande emoção em fazer esse livro. Eu conhecia o Fernando Gasparian muito por alto, né? Eu sabia da importância dele como editor, eu tinha feito um livro do Pasquim, e acho que, de certa forma, a opinião tem muitos pontos em contato com o Pasquim. Eu conhecia também o trabalho dele como deputado federal, como homem ligado ao MDB e depois ao PMDB, como homem ligado à política do Rio de Janeiro, ali daquele grupo de Nelson Carneiro, Roberto Saturnino, e depois, mais ainda, que era a raiz do vínculo político dele, que era aqui em São Paulo, com Rubens Paiva, com Almino Afonso, com Franco Montoro, com Ulisses Guimarães, enfim, pessoas que eu tive a alegria de poder pesquisar e de descobrir essa história. O livro é, grosso modo, estruturado em 3 grandes partes. Uma parte ligada ao empresariado, ele foi um homem ligado à indústria têxtil, à América Fabril, e as 2 partes maiores ligadas à imprensa, o jornal Opinião em especial, e logo depois a revista Argumento, e essa trajetória política. Em linhas gerais é isso, convido todos a lerem o livro, repito da minha alegria de estar aqui, e agora quero dividir essa minha alegria e essa minha conversa com a Thaís e com o Marcelo. Boa noite. Muitos gasparianos na área, dos grandes e dos pequenininhos, amigos e primos meus, especialmente a Heleninha, que saiu do hospital para vir para cá. Também, eu estava falando com a Veroca, falei, você não vem? O tio Fernando era, eu acho que mais do que um tio, para mim, ele foi uma espécie de um substituto do meu pai. Ele sabia disso, e eu sabia disso, e a gente teve uma relação fraternal, paternal,
por muitos anos depois de tudo aquilo que aconteceu naquele filme que vocês devem ter assistido. Tudo que eu sabia sobre o tio Fernando era através de piadas, porque tanto ele quanto meu pai eram muito piadistas e um vivia tirando sarro do outro o tempo todo. O meu pai dizia que o tio Fernando tinha um tesouro enterrado no quintal da casa dele, e o tio Fernando me dizia que meu pai tinha um tesouro enterrado debaixo das escadas, e eu ficava sempre procurando esse tal tesouro. Mas eram pessoas idênticas e muito diferentes. Um era muito extrovertido e o outro era tímido, mas eles eram iguais nos ideais, na forma de ver o Brasil, na forma de atuar em benefício do Brasil, que é uma coisa que hoje em dia soa muito histriônico, muito antigo, muito antagônico, porque hoje em dia se vê muita pouca gente pensando em atuar pelo Brasil. Você vê muita gente pensando em atuar pela sua família, ou pela sua igreja, ou pela sua bancada, ou pelo seu patrimônio. Os dois, junto com uma geração que veio pós-Estado Novo, eu estou aqui com o historiador, estou até meio intimidado de entrar na área dele, mas vieram pós-Estado Novo, logo se aliaram, simpatizaram com o PSB, uma alternativa ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. E nessa aliança, que começou no movimento estudantil, um era presidente da OE, o outro era vice e vice-versa, eles sempre ficavam se alternando na mesma universidade, que é o Mackenzie, a universidade da elite paulistana, e que eles, através do movimento estudantil, começaram também a entrar na vida política partidária. Foi uma missão quase que conjunta entre um grupo de amigos de escolher, como ocorreu aqui em 77 com o deputado Geraldo Siqueira, que era o presidente, o líder do DSE da USP, que foi o escolhido para ser o nosso representante na Assembleia Legislativa, e foi o deputado escolhido pelos estudantes. Você vai ser o deputado, e ele tinha um jeito para aquilo. É curioso meu pai ter sido escolhido, não sabia se meu pai tinha ou não jeito para aquilo, mas pelo jeito tinha, porque ele foi um parlamentar muito importante, o tempo que ele ficou lá foi muito marcante. Mas e são coisas que foram acontecendo entre os dois. Foi o Fernando que apresentou a minha mãe a ele, ao meu pai, né? O Fernando tocava violino e minha mãe tocava piano, e era aquela elite paulistana que frequentava a igreja. Todos nós éramos obrigados, né, Marquinhos? Tem uma foto minha do Marquinhos no Rio 40 graus, de terno e gravata, fazendo primeira comunhão da igreja ao lado do Andrews. E só eu e Marquinhos do Edu, que era muito mais inteligente, não topou essa bobagem. E as filhas todas no Sion, usando aqueles lenços e aquelas coisas como se estivessem na Hungria. E isso era no Rio de Janeiro. E foi muito curioso, porque quando meu pai, quando houve o golpe de 64, ambos sofreram, né, cada um no seu ramo de negócios, né? E isso eu aprendi muito com o livro. O Fernando, ele era da Fiesp, não, ele era da Fiesp, né? E era um empresário nacionalista, atuante, como tiveram muitos, por incrível que pareça. A Fiesp não era
sobrenome, não era de um regime autoritário, não era sinônimo de Oban, de tortura. Tinha ali o Hermínio de Moraes, não o filho, mas o pai, tinha José Mindley, tinha muita gente interessada no Brasil. E é curioso que, por exemplo, quando foi se revelado em 2014, nos 40, 50 anos da ditadura, o áudio que o meu pai fez durante o golpe de 64, na cadeia da legalidade, como ele chamava, que era a cadeia de rádio, em que gravou-se uma mensagem na Rádio Nacional para ser replicada, retweetada, repostada em todas as rádios, um áudio de 13 minutos. Ele começa o áudio falando empresários, agricultores, fazendeiros, e vai baixando, né? Sindicalistas, estudantes, operários, mas ele começa com empresários, né? Vamos resistir a esse golpe. Então, a polaridade daquela época não era tão uma polaridade de luta de classes, era uma polaridade de interesses nacionais ou não. Entregar-se o Brasil ao capital estrangeiro ou não, defender o capital brasileiro, defender a Petrobras, que foi o que juntou esse grupo. E o meu pai foi para o exílio e o Fernando ficou aqui sofrendo na mão do inimigo número 1 dos dois, que era um playboy que tinha estudado na Poli, o Paulo Maluf, e de outro demoníaco que aliou-se com toda alegria ao que estava acontecendo, que era o Delfim Neto. E o tio Fernando, especialmente, foi a vítima preferencial do Delfim Neto. Então, não só eles foram perseguidos... Eles já eram adversários da política estudantil. No final dos anos 40 e nos anos 50, eles já estavam em lados opostos. Então, não só eram ali uma luta entre PTBistas, não sei nem se o tio Fernando era PTBista, mas era o partido que eles tinham para poder atuar politicamente, e o denistas, ou direita e esquerda, mas era também algo pessoal, ia para o pessoal, aquela elite paulistana que queria um massacre, e aquela elite paulistana que queria a aliança entre todas as forças da sociedade. Com o golpe de 64... Deixa eu só fazer um pequeno acréscimo ao que tu está falando, para mostrar também o clima que estava na época. Pouco antes de março de 64, o Fernando Gasparian veio participar de uma reunião de empresários aqui em São Paulo. E ele veio com a boa vontade, com o espírito de que era algo democrático. E a primeira coisa que ele sentiu nas conversas é que estavam passando uma bolsinha, né, uma caixinha, para financiar grupos que queriam derrubar o João Goulart. Né? Aí ele se assustou com aquilo, né? Disse, não, nessa eu não estou fora disso, saiu desse grupo, não procurou e não quis mais ser procurado, e foi para o Rio alertar o presidente. Ele tinha boa interlocução com o João Goulart, conversou e disse, olha, está ocorrendo isso, está havendo um grupo de empresários com muito dinheiro que está passando uma caixinha aí para financiar algum golpe, alguma coisa. E o Jango disse, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Um mês, 2 meses depois, aconteceu. Essa história é um pouco difícil de acreditar, né? De ele achar que não ia acontecer nada, ou muita ingenuidade ou muita burrice, né? Mas pena que o Almino não está aqui, né? O Almino acho que é a última testemunha que saberia dizer. Eu já perguntei 500 vezes para ele cada dia canta uma versão diferente, como bom político que é. Mas o Almino foi a última pessoa a falar com ele quando ele subiu no avião para o exílio, né? E depois teve o exílio com ele no Uruguai.
Mas, enfim, nos anos 60, aquilo que vocês viram no filme, quem não viu o filme vai ver, ou pode ler o livro também, deve ter a venda aqui, que quem não podia atuar politicamente, os caçados, fazia aquele serviço de correspondência, de dar dinheiro, de ajudar a mulher que fugia do Brasil, de trocar informações. E uma vez, isso que me contou foi o tio Fernando, eles deram dinheiro para um garoto fugir do Brasil e o garoto foi pego. E o Fernando falou para o meu pai, o nosso nome caiu. Não sei se ele usou esse termo, acho que não devia usar esse termo, mas sujou. Também não devia usar esse termo. Mas eu acho melhor a gente sair do Brasil, né? O meu pai, relutantemente, falou não. Meu pai ele era um pouco prepotente demais, porque ele era filho de um cara amigo dos militares, amigo, inclusive, do ministro da Justiça. Tinha muitos negócios espalhados, estava começando um negócio que estava bombando, que era aquela coisa da Barra da Tijuca sendo desvendado e construído. Meu pai estava ali envolvido nas fundações dos prédios que estavam sendo feitos. E o Fernando perseguido, né, na firma lá, América Fabril, mil problemas, e falou, eu vou. E foi para Londres com a família. E eles morreram de inveja que eu fiquei. Eu morri de inveja que eles foram. Isso foi muito conflituoso entre os filhos. E, como vocês viram no filme, o tempo todo, vocês deveriam ir também. E meu pai acho que foi adiando. Mandou a Veroca para passar umas férias e foi adiando. E, enfim, não fomos e pagamos um preço que nós jamais imaginaríamos que pagássemos. Esse movimento, esse acontecimento mexeu muito com o tio Fernando. Foi um turning point na cabeça dele, aquilo enlouqueceu com ele, até o final da vida. E por que eu sei disso? Porque toda vez que ele me via, ele chorava. Toda vez que ele me via, ele me pegava, a gente ia para o escritório dele, aquele escritório ali na Pacheco, né? Pacheco Leão. Depois teve a casa que o Maluf destruiu, né? Mas primeiro era na Pacheco Leão, que é onde eu mais frequentei. E eu fechava... Hã? Abade Ramos. Não, no Baixo Alto Leblon. Abade Ramos? Félix Pacheco. E tinha um escritório, ele me levava, porque eu ficava a ver os meninos surfar, andar de moto e tal, mas ele me pegava e a gente ficava horas conversando, e ele me contava detalhes e chorava. Teu pai. E eu era a cara do meu pai, e isso mexia muito com ele. E foi quando ele me contou que tinha alertado, meu pai não foi, que ele mexeu muito com ele, e foi interessante. Eu acho que esse movimento livre deixa muito claro, esse movimento fez daí que ele renasceu um outro homem, um homem que talvez seja o homem que nós devemos nos lembrar como este homem que foi de uma coragem, de uma inteligência que poucos foram capazes de ter no país. Enfim, ele fundou um jornal juntando a nata da intelectualidade brasileira, que também estava praticamente caçada, né, que não podia trabalhar, que não tinha onde trabalhar, com a nata do jornalismo investigativo brasileiro, que aliás acabou de falecer, né, o Raimundo Pereira. Os dois sempre muitas brigas e muitas polêmicas, como qualquer dono de jornal e qualquer chefe de direção, e com grandes jornalistas corajosos, investigativos, e fez algo impensável durante a ditadura, que foi um jornal Movimento, Opinião, Movimento, desculpa, falei Raimundo Pereira, pensava, tem movimento, tem tempo, tem opinião, então, mas uma opinião que a vendagem dele era em torno de 30 mil, 40 mil, mas isso é um número que é subestimado, porque se a Folha de São Paulo calcula que cada um
que comprasse, não existe mais isso, jornal no papel, 4 pessoas liam, o Opinião ali 10 ou 20 liam, porque era um jornal que passava de mão em E era um mão. número grande para a época. Número grande para a época. Para esse tipo de jornalista. E passava de mão em mão, enxerocado, e era debatido, e era uma coisa assim, absolutamente disruptiva para a época, tanto na qualidade quanto na ousadia dos temas abordados. Fez um acordo com o Le Monde, mas tinham mais, né? Tinham mais, depois eu vi que tinha também ele acabou fazendo com o Washington Post também, né? The Guardian, quer dizer, assim, que é interessante, porque esses caras, o Rio de Janeiro era frequentado ainda é, aliás, pelos correspondentes internacionais da imprensa internacional, e que ficavam ali pelo Leblon, Ipanema, Copacabana. Ninguém queria vir para São Paulo. Aliás, eu acabei de saber que a The Economist se mudou para o Rio, a nossa amiga lá. A The Economist estava em São Paulo, porque estava tudo errado, agora vamos ver se acerta. Né? E eles conversavam muito entre eles, e claro que o Fernando aproveitou e fez, junto com eles, uma parceria jornalística, e montou esse jornal que fez época. E que foi muito importante, foi talvez o começo da redemocratização pacífica do Brasil. Talvez ali tenha sido a semente do que veio depois a ser o Comitê Brasileiro para Anistia, as diretas. E logo depois o Opinião teve um papel fundamental na eleição de 74. Foi a grande eleição, aquela do MDB, ganhou 16 das 22. Que até então o maior cargo a ser disputado, o único cargo que era disputado majoritariamente era o de senador. E aí o MDB ganhou 16 cadeiras. Ganhou no Rio Grande do Sul com o Paulo Brachari, ganhou aqui com Quércia, ganhou no Rio de Janeiro com Saturnino, ganhou em Minas com Itamar Franco, enfim, ganhou em Pernambuco com um candidato que era muito próximo, muito amigo e foi muito apoiado pelo Gasparian e pela Opinião, Marcos Freire, né? Então, ali foi fundamental. Primeiro, o engajamento da Opinião, de dar voz para essas pessoas. Lisânias Maciel, Marcos Freire e tantos deputados ligados ao MDB. Depois, na própria vitória, né? Porque elegendo essas pessoas, se mostrou que a ditadura balançava e que havia uma voz de oposição muito forte aí que queria se manifestar. Então, o Gasparian teve essa dupla percepção, né, de ver um momento jornalístico e de ver um momento político, né? Ele que era um ser político por essência, né? Já era afiliado ao MDB, já era vinculado tanto ao MDB do Rio de Janeiro quanto ao MDB daqui de São Paulo. Então, ele usou o jornal como uma ponta de lança dessa luta dele pela democracia e pela liberdade de imprensa. E também a Paz de Terra, a editora que publicou, mas que publicou toda essa intelectualidade e as famosas festas na rua, afinal é Félix Pacheco, que viam muitos americanistas, né? O Skidmore, brasilianista. Hoje eu estou trocando, acho que é o jogo da Argentina me perturbou muito. Todos nós. Mas eu não posso falar que é minha namorada da Argentina, se ela estiver aí, ela vai ficar brava comigo. Mas a Paz e Terra, que também foi um papel importantíssimo, né? Como daquele e o Marquinhos, os dois trabalharam lá. Então, assim, só para concluir, é curioso como você vê que a forma que ele teve, ele não se conformou com a morte do Rubens a vida inteira, aquilo machucou ele para sempre. Mergulhou no uísque, inclusive, bastante por causa disso, né? Aliás, um bom gosto tremendo, né? Porque eu também gosto muito de uísque. Mas a forma como ele teve de recuperar, de viver essa culpa de não ter insistido mais para o amigo ir embora, de não ter pego um amigo e ter levado embora,
de não ter feito mais para salvar o amigo, né? Isso já é o roteirista aqui, o narrador falando, o romancista, fez dele renascer, criando esse grande trabalho. Então, eu acho que o livro, grande parte do livro fala da opinião, né? A maior parte. É muito bacana ver as brigas dele com a ditadura, com o censor. É incrível que ele teve esse papel, né? De brigar contra a ditadura, pela liberdade de expressão, mas mais ainda, pela liberdade de imprensa, né? Que era uma grande bandeira do tio Fernando, né? Foi uma grande bandeira. E eu não sei se, assim, só para você falar um pouco da sua relação ali com o tio Fernando, eu também queria falar um pouquinho da minha, porque eu era menina, tinha uns, não sei, 15 anos, 73, 74, eu soube que o tio Fernando tinha um jornal, e eu liguei, pedi para o meu pai o telefone, liguei para o tio Fernando e falei: tio Fernando, eu sou filho do Ricardo Olivinha. Ah, tudo bem, não sei o que, pedi. Eu queria receber esse seu jornal. E ele começou a mandar o jornal para mim, eu não tenho ideia de qual era a periodicidade desse jornal, mas ele começou a mandar, pediu ali meu telefone, endereço, não sei o que, e eu recebia o jornal. E às vezes o jornal não vinha. Né? Às vezes o jornal não vinha, daí eu ligava: tio Fernando, não veio o jornal. Não veio. Então vamos mandar os outros dois juntos. Falei: manda. Tentando entender. E foi lá que eu comecei a tomar contato com com aqueles autores, com aqueles nomes, com aquelas pessoas. E por alguma coincidência, né, eu depois trabalhando, talvez por causa do tio Fernando, trabalhando com o Samuel Macodoro Figueiredo, meu sócio, está aqui, que também tinha, enfim, entrou com o processo pela primeira decisão que declarou a morte do Vladimir Herzog, que estava sob a custódia do Estado e que foi assassinado. Então, talvez por causa do tio Fernando, por causa disso, que eu acabei também me dedicando demais à liberdade de imprensa, que é a maior parte da minha vida profissional. Eu já tenho lá 40 anos, eu me dediquei à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, e defendendo jornalistas, veículos, e até hoje a gente tem problemas... E nós, defendendo nós. Defendendo vocês, sim. Mas é o meu centro a minha profissão foi encaminhada para isso, né? A minha atuação na advocacia foi. E eu acredito isso, em alguma medida, claro, à sorte, ao azar, ao acaso, e também ao tio Fernando com essa influência, que me deu ali uma base que... Meu pai era ademarista, né? O tio Fernando era justamente ao contrário. Então não foi da minha casa que eu peguei isso, né? Mas enfim, foi muito mais dessa... Então, isso tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar as pessoas que não viveram naquela época, que toda a imprensa brasileira era golpista, né? Tirando a Última Hora, que foi empastelado depois, o jornal do Samuel Weiner. Então, era um único jornal, junto com o Pasquim, que fazia oposição ao regime militar. Porque eles tinham medo também, né? Aqueles jornais... Bom, e depois o Estadão acabava publicando as receitas, 74, mas isso daí foi um pouquinho mais para frente. Mas no começo ali do golpe, eram muita gente. Eram golpistas, depois eram censurados, né? Até o editorial do Estadão em 74, né? Basta, sim, né? Sim. E aí, publicava as receitas. Receitas, o Jornal à Tarde publicava Camões. Sim. A Folha não precisava publicar nada porque era de direita mesmo. Publicava a lista tarde dos procurados. Não. A Folha da Tarde, agora eu vou defender. A Folha da Tarde publicava isso. A Folha de São Paulo, não. A Folha de São Paulo eu defendi. Boris Casoy, ele era um grande defensor da democracia. Seu Frias. Mas aí depois tudo mudou, vieram as diretas já, enfim, depois a imprensa acabou absorvendo, né, a opinião e até lançando cadernos inspirados, né, a Folhetim, Folhetim, a Folha de São Paulo. E
outra coisa que eu acho que o livro, ele retrata bem, Márcio também, não sei se já leram ou não, mas dessa questão das festas, né, que estava falando, que o Márcio fala muito, das festas que a tia Dalva, que o tio Fernando davam, e eu lembro de ter sido convidada para 2, 3 dessas festas, e era inacreditável, porque você chegava lá, tinha Antônio Calado, Fernando Henrique sim, Cardoso, Fernando Henrique, Mariana Milton Conceição. Fernandes. E eram pessoas que Fernando ali Sabino. na minha juventude, né, 17 anos, 18 anos, eram pessoas ontem, até no antes de ontem, domingo, arrumando lá minha estante, eu vi um livro do Antônio Calado com uma dedicatória do Antônio Calado. E para a Thaís, com admiração, não sei o que, era menina, e estava escrito Rio, 30 de março de 77. Eu falei, só pode ter sido numa festa do tipo. Não, e frequentavam a boemia do boêmio carioca mesmo. Daquele artista do bairro que tinha o grupo da Bossa Nova ficava num canto, o grupo do Cinema Novo ficava no outro canto, e ficava lá os empresários, os burgueses ali, pagando uísque para todo mundo, os que tinham dinheiro. Mas é incrível que um homem, então, da elite, ali, o Mackenzie, como, né, você colocou, e que tenha, de repente, sofrido essa transformação que você retratou aqui, o que pode ter surgido dentro do tio Fernando para ele sofrer essa transformação, e está lá no meio, um meio intelectual, que era um empresário. Quem era o empresário que tratava de artista, operário, enfim, aos industriais e a Fiesp, e deputados? Então, quem era a pessoa que tinha esse trânsito naquele meio tão diverso, né? Tão eclético ali na formação e ajudando as pessoas. Ele ajudou também o Centro Acadêmico 11 de Agosto. Eu fui pedir dinheiro para o tio Fernando, para uma campanha do Centro de Agosto, o 11 de Agosto. O tio Fernando deu um cheque ali para ajudar a campanha que era para a gente derrotar a direita no Centro Acadêmico. Todo o dinheiro que eles tinham foram. Não, eu acho assim, estou falando da pessoa, que obviamente a família conhece mais, mas também para dar uma dimensão, quer dizer, de um cara desses que de repente vai lá encontrar a sobrinha e vai dar dinheiro para a campanha do Centro Acadêmico, e, enfim, fala com você, chora com você. Então era uma dimensão. Livraria Argumento também, grande, importante aqui no Rio, aqui em São Paulo, agora no Rio. E enfim. Oscar Freire, você lembra do Oscar Freire? Claro, Marquinhos agora. Eu só queria fazer um pequeno depoimento que no final da vida dele, na época que surgiu a dita Bolsa Ditadura, né, para ressarcir o prejuízo que as pessoas tiveram, eu perguntei para ele se ele iria entrar com um processo contra o Estado. E aí ele falou para mim, olha, Marcos, provavelmente eu seria a maior indenização de todas. Mas eu respeito quem está entrando, porque muita gente passou um sufoco danado, mas eu não vou entrar porque quem vai pagar isso é o povo brasileiro. E o povo brasileiro não tem nada a ver com as loucuras que esses malucos fizeram. Se fosse o Delfim Neto ou o Roberto Campos que tivessem que pagar a indenização, eu até entraria, mas não vai ser. Vai ser o povo brasileiro, então eu estou fora.